Boa noite a todos e todas, meu nome é Fabrício Gonçalves, sou Onurum no Saculei Fadefá, sou afiliado de Evandro Luiz de Carvalho Turari Faniloro e sou esboniado de Luiz Alexandre Gonçalves da Silva Canaturari Falaí. Retorno hoje aqui ao projeto Erim, coordenado pelo Ofacan Humberto Beyono, para falar da filosofia de Fá a partir do Odu Oxebara. Oxebara é um Odu que talvez a gente poderia tirar como um dos ensinamentos centrais de Oxebara, a necessidade, né, de que nós, enquanto seres humanos, busquemos um autoconhecimento que fundamente a nossa personalidade. Porque diz que em Oxebara nascem os transtornos de personalidade. Oxebara é um Odu que fala muito disso, de transtornos de personalidade, né? E fala que nos ensina que esses transtornos de personalidade nascem justamente pela fragilidade do nosso ego, muitas vezes, pela fragilidade dos valores que fundamentam a nossa personalidade, as nossas escolhas, né? E que essa fragilidade faz com que muitas vezes nós, seres humanos, nos comportemos como aquela biruta de vento, né, que fica ali mostrando. Então a gente se comporta como uma biruta de vento, né, muitas vezes. O Oxebara nos ensina isso, né, que a falta de um fundamento, a falta de uma personalidade baseada em certos valores, em certas convicções que nascem não do capricho, que nascem de uma reflexão, que nascem de uma maturidade advina da reflexão. Quando a gente não consegue conquistar isso, quando a gente não consegue construir isso, a gente se torna refém das situações e das pessoas, né? Então isso é um ensinamento muito central do Oxebara, né? Muito central. Isso faz com que a gente esqueça pessoas que nos ajudaram, isso faz com que a gente fale de maneira impensada, se posicione de maneira impensada, que a gente fique refém das opiniões dos outros, né? Porque o Oxebara não traz, não aconselha, não traz como ensinamento, né, a defesa ou a necessidade de uma intransigência. Não, né? E Fá justamente fala do equilíbrio dinâmico. Esse é um princípio de Fá, o equilíbrio dinâmico entre os extremos, entre vida e morte, o equilíbrio dinâmico entre todas as polaridades que existem no universo, né? E como fala desse equilíbrio dinâmico, e Fá não aconselha, né, e não vê como valor, né, que a gente seja intransigente. Mas o outro polo oposto da intransigência é a volubilidade. E o Oxebara nos ensina que esse polo oposto da intransigência, que é oposto e complementar, que é a volubilidade, é ruim, é negativo. Porque o Oxebara ensina que a gente não pode ser volúvel diante das situações. A gente deve, sim, analisar as situações, ouvir as opiniões, mas a gente não pode ser refém de opiniões. E o Oxebara é um Odu que mostra, que traz para nós, através de diversas narrativas míticas, o quanto é fatal, o quanto se torna fatal nós não termos uma personalidade estável, uma personalidade baseada, né, em certos valores que nascem da reflexão. Não tendo isso, a gente se torna automaticamente refém da opinião de um, da opinião de outro, do que fala o outro, né? Por isso eu usei a metáfora da biruta de vento. É como, por exemplo, numa situação concreta, a gente faz um projeto, a gente escreve alguma coisa, enfim, a gente escreve um livro, é aquele tipo de pessoa, muitas vezes, né, que ouve uma opinião aqui, ela já muda de opinião, ela ouve uma opinião ali, ela já mudou de opinião, então ela não consegue, ela vive num constante, né, reboliço, numa constante confusão, numa constante crise de personalidade, porque ela não conhece, ela não sabe quem ela é, ela não consegue, ela não tem o autoconhecimento para, quando se fala de uma personalidade
que tenha seus fundamentos, que tenha seus valores. Ele está falando da pessoa que diz, não, eu me conheço, eu sei a minha capacidade, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, claro, eu vou ouvir e vou absorver. O Shebara diz que é muito ruim, que a pessoa que evolui a esse ponto, que ela não consegue construir essas coordenadas básicas da sua própria personalidade, como eu disse antes, ela vira refém, então ela não consegue desenvolver uma digestão crítica. Tudo aquilo que ela ouve, ela não tem filtro crítico, e ela no fundo é completamente insegura, né? Então o Shebara fala que por não conseguir construir esse centro, essas coordenadas de valores, a gente se torna insegura. Então fulano vem aqui, fala uma coisa, não, o correto, a forma de você fazer é assim, a forma de você fazendo tal coisa é dessa forma. Então a pessoa, por isso que eu usei essa metáfora da biruta de vento, né? Se um vento bate mais forte aqui, ela vai com a biruta de vento como uma folha solta no vento, né? Ela vai para cá, vai para lá, ela não consegue ter o norte, né? E ela não consegue efetivamente construir a sua vida, ela não consegue ter as coisas de maneira sólida na sua vida, justamente porque ela se despersonaliza completamente. Então o Shebara é um Odu que mostra que nos ensina que não ter um norte, um centro, um núcleo construído a partir de uma reflexão, construído a partir de um autoconhecimento, construído a partir de um autoquestionamento, mas que estruture a personalidade, que a pessoa saiba quem ela é, saiba o que ela quer, saiba o que ela deseja, saiba quais são os valores, quais são as pessoas importantes na sua vida, né? Não ter isso é um mal muito ruim, é como não ter raízes, né? É como não ter raízes. A raiz é aquilo que nos prende ao solo, que nos dá inclusive a possibilidade do voo, né? Porque a árvore, ela nasce, ela está presa ao solo, se nutrindo num determinado solo a partir das raízes, o tronco cresce, aquilo se torna a copa, se torna as folhas, e aí aquilo dá uma possibilidade de abertura e de voo muito grande. Então o Shebara é justamente a pessoa, né, que não tem as raízes, que não consegue construir esse solo firme de ideias, de convicções, né, de opiniões, né? Então é uma pessoa que está o tempo todo, e ele acaba não sabendo lidar, como diz um refrão de Shebara, que uma coisa pensa o bodegueiro, o dono do botequim, outra coisa pensa o borracho, o bêbado. Ou seja, o Shebara, a pessoa não consegue lidar numa realidade onde as pessoas vão ter opiniões diferentes, as pessoas vão ter perspectivas diferentes. Então o Shebara, por não ter a sua própria, ele acaba a todo momento entrando em conflito consigo mesmo. Ele acaba, a única forma dele resolver o conflito é se entregar muitas vezes a essa volubilidade, Dizifar que isso é muito ruim, né? Dizifar ensina o Shebara que isso é muito ruim, porque isso te torna refém das situações, como eu falei, te torna refém das opiniões dos outros, né? E faz que você desperdice a sua vida, você não consiga construir nada na sua vida, porque você não consegue ter esse filtro que eu chamei, você não consegue ter esse filtro crítico, né? Você não consegue ter um centro que, claro, não é uma intransigência, que esteja aberto a opiniões várias, a ideias, mas que consiga digerir tudo isso para formar a sua própria opinião, a sua própria convicção, a sua própria personalidade, né? Então isso é central no ensinamento de Shebara, né? Porque conta o Pataki de Shebara, conta o caminho de Shebara de um homem que foi consagrado ao Oxum e que tinha como destino seguir essa vocação religiosa, mas ao longo da sua vida ele se desligou dessa vocação, desse destino, desse talento, e foi se deixando levar, foi exercendo uma série de outros ofícios e não conseguia a realização desses ofícios, porque na verdade ele foi se deixando levar justamente por não ter para si mesmo, não ter entendido a importância daquilo, não ter compreendido, refletido sobre aquilo que era a sua verdadeira vocação. Então o Shebara mostra muito essa questão. O Shebara aponta muito essa questão, que a volubilidade traz muito esse ensinamento para a gente. A volubilidade, né, o não ter uma opinião formada, embasada, fundamentada, né,
é uma visão de mundo, claro que não é é importante ressaltar isso, mais uma vez, que não tem nada a ver com intransigente, com ser intransigente, com ser dono da verdade, mas ter certos valores firmes, você fica refém dos outros. Você fica refém da moda, por exemplo. Agora a moda é isso aqui, agora tem que ser isso aqui. Aí você vai num lugar, você vai no outro lugar, e é dessa forma, você vai no outro lugar dessa forma, outro fala que é isso, outro fala que então a pessoa ela não consegue se guiar, ela não consegue caminhar na vida, porque ela não tem um norte. E o norte são justamente os fundamentos de uma personalidade. Isso faz, inclusive, com que ela haja de maneira irrefletida, porque ela não consegue analisar as situações. Se ela não tem uma base, como é que ela vai analisar as situações? Se ela não tem um fundamento sólido, como é que ela vai analisar as situações? Então ela fica sempre, como eu disse antes, também como uma biruta no vento. Bate o vento aqui, te leva para cá, bate o vento aqui, te leva para lá, né? Por isso fala também o Shebara do caminho, uma outra narrativa mítica, né, do homem do rei do Obá, que tinha o reino desorganizado e tal, se consultou com Ifá. Ifá recomendou que ele fosse à beira do rio rogar o Oxum, que o Oxum traria para ele a capacidade, a potencialidade de organizar o seu reino, de colocar as coisas em ordem no seu reino, na sua casa. O Obá foi até a beira do rio, fez os rituais que foram aconselhados por Ifá, foram mostrados por Ifá, né? E Oxum, diante daquela invocação, apareceu e deu a ele uma pedra, um octá, né? E junto com uma prenda também, né? Com um amuleto espiritual, para que ele cultivasse aquilo e para que ele mantivesse o hábito daquele culto, né? Só que existe uma dimensão interpretativa muito importante nesse caminho. O Obá levou esse presente de Oxum para casa, cultuou diariamente e as coisas foram se organizando. O reino foi entrando em ordem, ele foi prosperando, as coisas foram entrando no lugar, né? Só que diz esse caminho, conta esse caminho, depois de um tempo, conforme ele foi prosperando, ele foi aumentando o palácio, ganhando uma série de coisas, de coisas materiais, de bens materiais, e ele foi tendo que se desfazer das coisas mais antigas, foi tendo que se desfazer das coisas, até que ele pegou aquela pedra, até que diante dessa prosperidade, aquele Obá pegou o Octá e acabou descartando ele, né? Por falta de espaço, porque o reino estava crescendo muito, o palácio estava se expandindo e ele não teria mais espaço. Então o Shebara ensina, né, através desses pataquins, desses caminhos, seus refrões, a necessidade de que a gente, através de um processo de autoconhecimento, descubra, né, forme a nossa personalidade, porque até mesmo para que a gente entre em diálogo, para que a gente não seja intransigente, para que a gente saiba capaz de avaliar outras opiniões, a gente precisa partir de um solo sólido, de um fundamento de opiniões, de uma visão sobre as coisas. Então o Shebara ensina que é muito temerário, é muito ruim, né, a gente não buscar formar a nossa própria personalidade, a nossa própria opinião sobre as coisas, né, e acabar sendo refém de opiniões alheias. Isso faz com que muitas vezes, né, e aí vem a referência que em O Shebara nasce os transtornos de personalidade, né, isso faz com que a gente se torne frágil diante das relações, diante das adversidades da vida, né. A gente fica, como eu usei a metáfora antes, uma biruta de vento, uma folha solta no vento. Qualquer coisa que venha de fora, qualquer opinião, qualquer coisa nos abala, nos tira do eixo, a gente não consegue ter um eixo fixo, né? A gente cada hora aponta uma coisa, cada hora pensa uma coisa, cada hora pega uma opinião de trabalho ou de como fazer, isso se faz dessa forma, isso se faz daquela forma. Então a gente não tem sequer a capacidade de avaliar, porque a necessidade de a gente acrescentar, da gente entrar em diálogo, da gente ampliar nossas perspectivas, é necessário que a gente parta de e o Shebara diz que a pessoa não parte, muitas vezes, né, fala daquela pessoa, daquela característica da pessoa que é volúvel, que tem uma volubilidade muito grande, que não consegue, ela não consegue entrar em diálogo, né, ela não consegue estabelecer um diálogo, porque na verdade o Shebara ensina que até para que a gente estabeleça um diálogo, até que a gente tenha capacidade de avaliar as situações, é necessário que a gente tenha as nossas convicções, as nossas opiniões, para que em confronto, e que elas sejam opiniões fundamentadas. Por isso que eu falei, o Shebara não fala de intransigência, o Shebara não aconselha a intransigência,
Mas o Shibara mostra que o seu oposto, simétrico e complementar, que é a volubilidade, né, também está fora de um equilíbrio dinâmico, também se coloca numa relação de desequilíbrio, também acaba se constituindo enquanto sob, enquanto negatividade, né, porque ser transigente, ser capaz de ouvir, ser dialógico, capaz de entrar em diálogo, de estabelecer diálogos enriquecedores para ambas as partes, não significa não ter certas opiniões, certas visões embasadas. O Shibara mostra que é muito importante para a constituição do ser humano, né, enquanto indivíduo, enquanto identidade, que ele busque formar a sua personalidade, que ele busque refletir sobre as situações, sobre as suas potencialidades, sobre, enfim, uma série de questões que permitam que ele tenha um eixo, que não é um eixo intransigente, mas que é um eixo de determinada visão de mundo, de determinada opinião fundamentada sobre uma série de assuntos e aspectos. Se a gente não busca isso, se nós não temos isso, nós seremos eternamente reféns da opinião de qualquer um e seremos incapazes de avaliar as situações, as opiniões que nos cercam. Burubá Boxixê, eu acho que esse é um ponto central em Oshibara, né, que Oshibara nos ensina a refletir. Boa noite a todos e todas e até próximo vídeo aqui no projeto.